Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela sua vida, querido, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente presbítero Tomás, pela vida do nosso pastor Alvani. Nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Queridos, a orientação da leitura complementar para hoje está no capítulo 13 do livro do profeta Oséias. Mas como é o último devocional, nós vamos fazer um pequeno resumo de tudo que nós vimos ao longo desta semana e também um pequeno resumo da nossa lição. A lição é a lição de número 2, que tem por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. O texto áureo está em Oséias 6,6, que diz: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A verdade aplicada é a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. O texto de referência está em Oséias 1, do 1 ao 3, e Oséias 11, no verso 4, que diz: a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias 11:4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tinham o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. O objetivo da lição é apresentar o cenário da mensagem de Oséias, destacar os acontecimentos na vida de Oséias e mostrar lições do livro de Oséias para os dias de hoje. Então, ao término desse vídeo, eu espero conseguir ao menos atingir esses 3 objetivos. O motivo de oração, que nós oramos ao longo dessa semana, é para que Deus nos desse mais sensibilidade espiritual e amor ao próximo. Queridos, quero lembrá-los que ao longo desse trimestre nós estamos estudando as profecias com ênfase nas profecias dos profetas menores. O comentarista é o pastor Antônio Paulo Antunes. Ele é presidente da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, aqui em Campo Grande, bem pertinho da gente. Queridos, quando nós olhamos para os livros do Antigo Testamento, nós precisamos compreender que eles estão organizados da seguinte maneira, Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, que contam a história da criação até a saída do Egito, e próximo à entrada à Terra Prometida. Então nós vamos entender sobre a criação e a formação de um povo pelo Senhor, e as promessas de Deus de ocupação de uma terra que não lhes pertencia. Depois inicia um grupo chamado de livros históricos, que vai contar a formação desse povo, a conclusão da formação desse povo, a ocupação na Terra Prometida, passando pelo período da monarquia, a divisão do reino, o cativeiro dos 2 reinos que se formaram, e o retorno do Reino do Sul à Cidade Santa. Depois, então, nós temos os livros poéticos, que vão mostrar como esse povo adorava ao Senhor, Os livros dos Salmos, Eclesiastes são também conhecidos como livros sapienciais, Que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares
de Salomão, né? E depois nós temos os livros proféticos, e é aqui que nós queremos chegar. Os livros proféticos, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Quatro profetas escreveram 5 livros que compõem o livro dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os profetas menores são 12, que profetizaram em tempos diferentes, em situações e contextos, e também em reinos, né? Dentro daquela divisão, diferentes. São eles o livro do profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que é importante nós entendermos isso? Para nós entendermos que a organização bíblica ela tem uma finalidade didática. E nós, nesse trimestre, iremos estudar esses 12 profetas que eu mencionei por último. Então, a partir desse domingo, a cada domingo, nós estaremos mergulhando sobre a vida e ministério de cada um desses profetas. Dentro dos livros históricos, nós falamos da monarquia, tem um episódio que é de importância para a compreensão não só dessa aula, mas das demais aulas, que é a divisão do reino, né? No período da monarquia, Deus ele levanta Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que foi sucedido por Davi, que foi sucedido por Salomão, seu filho. Ali, Deus começa a criar uma raiz messiânica, porque o profeta Isaías ele vai profetizar que o Messias viria, né, da raiz de Davi. Então, se nós fôssemos agora, nesse momento, juntar essas duas lições, a do trimestre passado com a desse trimestre, né, que nós vemos que Deus levanta Abraão e vai levantando uma linhagem piedosa, né, que apontava para o Messias. Agora nós estamos um passo à frente. Na monarquia, né, quando Deus levanta Davi, ele vai preservar este reino, porque deste reino virá o Messias. Compete a Salomão a responsabilidade de construir um templo ao Senhor, né? Então, Salomão ele vai fazer algumas obras durante o seu reinado e vai subjugar muito o povo com cobrança de impostos. Quando Salomão morre, né, o seu filho Roboão ele passa a reinar. Então, o povo que era muito oprimido pela cobrança de impostos vai pedir para que o novo rei, o rei Roboão, ele deu um alívio na cobrança de impostos. E a palavra vai dizer que ele preferiu ouvir os conselhos dos seus amigos mais jovens do que os conselhos, né, dos conselheiros do seu pai, que eram mais experientes, né? E aí, ao invés de ele reduzir os impostos, ele vai ainda liderar com o braço mais forte ainda. Isso vai gerar uma rebelião que vai dividir o reino. Então, 10 tribos que estavam mais ao norte vão seguir a Jeroboão, né? E 2 tribos que estavam mais ao sul, Benjamim e Judá, vai seguir a Roboão, né? Então, ao longo do estudo dos 12 profetas, nós vamos ver que alguns profetizaram no reino do sul, com capital em Jerusalém, e alguns vão profetizar no reinado do norte, né, que futuramente vai ter a sua capital em Samaria. Uma peculiaridade interessante é que do reino do sul, isso é importante, tudo isso que eu estou falando está dentro do livro do profeta Oséias. No reino do sul, nós vamos ter alguns reis que seguiram pelos caminhos do Senhor, né? Tentaram seguir pelos caminhos de Davi, que teve um reino aprovado pelo Senhor. E do reino do norte, nenhum dos reis foram temente ao Senhor. O próprio Jeroboão I, que não é o Jeroboão que nós lemos aqui no texto de referência, esse texto de referência no capítulo 1, no verso 1 de Oséias, esse Jeroboão é o Jeroboão II, né? Ele vai criar
o primeiro rei do reinado do norte, né? O rei dessa rebelião, ele vai criar um bezerro de ouro para que o seu povo não fosse até Jerusalém adorar o Senhor no templo construído por Salomão. E os reis que o sucederam vão seguir por esta mesma linha, implementando no Reino do Norte um reinado muito idólatra. Então, queridos, Deus vai usar esses profetas para poder profetizar dentro desse contexto. O profeta Oséias, ele vai profetizar para o Reino do Norte, anunciando o juízo do Senhor. O nome Oséias tem como significado salvação. O desejo do Senhor é que o pecador ele se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Então essa é a mensagem do profeta Oséias, uma mensagem de arrependimento, né? Então nós vamos ver que o ministério do profeta Oséias, ele é muito peculiar. Por quê? Porque ele vai pregar a Israel com a sua própria vida. O texto que nós lemos, Deus manda Oséias tomar por mulher uma mulher dentre aquelas que praticam a prostituição. E o profeta obediente ao Senhor, ele vai casar com Gomer, né? Que vai gerar ao profeta 3 filhos, 2 homens e uma mulher, né? Então, o primeiro fato que nos chama a atenção e é tema de muita polêmica é que há uma discussão dentro dos estudos teológicos do livro sobre essa mensagem ser literal, ou seja, de fato o profeta ele casou com uma prostituta, ou se essa mensagem é metafórica, né, simbólica, ou seja, é apenas uma história para simbolizar o estado pecaminoso de Israel, né? A linha que defende que essa mensagem é simbólica é justamente pelo fato de o próprio Deus mandar um homem santo casar com uma prostituta, né? Alguns dizem que isso poderia contrariar a natureza do Senhor, né? Quando nós olhamos para o texto bíblico, e eu respeito profundamente, se você que está ouvindo esse vídeo pensa desta maneira, né? Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que a palavra do Senhor que vem ao profeta, primeiramente ela é imperativa. Ela diz, vá e case com uma prostituta, né? Eu entendo que a revelação de Deus ao homem, ela é progressiva. E nós teremos uma revelação da natureza de Deus integral somente na glória. Então, tudo que nós sabemos de Deus, nós sabemos ao limite que ele se permitiu revelar-se ao homem. Então, eu acho um pouco até de prepotência nós acharmos que Deus pode ou não pode fazer alguma coisa. Ele pode todas as coisas porque ele é soberano. Mas dentro do estudo do próximo domingo, eu destaquei algumas passagens da própria lição, porque a tônica da revista é de que, dentro do aspecto que o ministério do profeta Oséias, o casamento do profeta Oséias, ele se deu de fato com uma prostituta. Então, eu destaquei aqui, lá no tópico 2.3, quando o comentarista diz: Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias, a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. Mais à frente ele diz: a vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona a drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais do povo de Deus, né? No tópico 3.1, na revista do professor, o comentarista diz assim: o casamento de Oséias foi uma demonstração do casamento de Deus com a adúltera nação de Israel. Então perceba que nesse momento, sem entrar nessa dualidade
de se é ou não literal, eu quero trazer a evidência aos irmãos que nos ouvem de que o comentarista da lição, ele adotou, né, o sentido de que o casamento foi literal. Isso para quê? Para facilitar a fluidez, né, de tudo que nós vamos falar, né, através desses minutos que nós estaremos estudando a lição. Um outro aspecto que nós precisamos compreender é que é possível afirmar que o primeiro filho que Gomer dá ao profeta é realmente do profeta Oséias, porque diz, no verso 3, então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Então esse primeiro filho é possível afirmar que é do profeta. Já o segundo filho, no verso 6, diz assim, Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então já não é possível afirmar que esse filho é de fato do profeta, porque a Bíblia diz apenas que ela gerou mais um filho, uma filha, né, para ser mais exato. E no verso 8 diz assim, depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. Então o terceiro filho, assim como o segundo, né, não é possível afirmar à luz da Bíblia que é do profeta Oséias. Todos os três filhos, nós podemos afirmar que apenas o primeiro filho, de fato, é do profeta Oséias. E nessa situação bem peculiar, Deus vai mandar que o profeta coloque também nomes peculiares ao seu filho. O primeiro filho se chamou Jezreel, né? Que tem um significado primeiramente de juízo. Se nós olharmos para a cidade de Jezreel, foi ali onde Deus levou juízo ao reino do norte, tirando a vida do rei Acabe e de Jezabel, né, sua esposa, que foram biblicamente reconhecido, de instalar no reino do norte uma idolatria ao deus Baal, que é justamente esse deus cananeu, esse deus pagão cananeu, que está gerando esse conflito de prostituição dentro do contexto do livro do profeta Oséias. Mas ele também tem um significado de espalhar. Então, a profecia do nome do primeiro filho do profeta Oséias é que Deus iria espalhar o reino do norte, né? O segundo filho teve o nome de Lo-Ruamá, né? Que significa sem compaixão, né? Sem compaixão, ou não amada, né? Que é uma profecia de que Deus não usaria de compaixão para com o reino de Israel. E o terceiro filho é Lo-Ami, né? Que significa não meu povo, né? Então Deus estava destituindo o reino do norte da condição de seu povo, né? Ele seria julgado com toda a severidade de um povo idólatra. Eu destaquei aqui na nossa lição um texto interessante, onde o comentarista da lição diz assim, juntando os três significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Então a junção dos nomes dos três filhos do profeta Oséias transmitiu a mensagem que Deus enviaria um juízo ao povo de Israel, ao reino do norte. E esse juízo viria sem compaixão, porque Deus iria julgá-lo como uma nação idólatra e aquele povo não seria considerado como seu povo. Eu queria apenas destacar, antes de nós passarmos adiante, que é comum, nós vamos ver nos livros dos 12 profetas, que junto com a mensagem de juízo e de repreensão, Deus sempre traz uma mensagem de misericórdia. Lá no capítulo 2 do livro do profeta Oséias, lá no finalzinho, a partir do versículo 21, diz assim:
Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruamá. E para Lo-ammi direi: você é meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, ao passo que Deus estava dando a mensagem que ele enviaria um juízo sem compaixão e estava destituindo o reino do norte da condição de seu povo, Deus ainda dá a esperança, a ponta de misericórdia, que se aquele povo se arrependesse, aquele povo encontraria misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Também queria ler para os irmãos o verso 10 do capítulo 1, que diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e não se pode medir, e nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essas profecias apontam para Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, Paulo vai falar em Efésio que os muros que dividiam os judeus dos gentios foram derribados. E em Jesus Cristo, nós somos formados uma única família de Deus. É por isso que na verdade aplicada, o comentarista vai dizer: a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus, que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da sua família. Nós vamos ver na vida de outros profetas que nós vamos estudar, que Deus também enviou o seu povo do sul a um cativeiro para a Babilônia. Porém, ao contrário do reino do norte, que se encerrou, o reino do sul vai ser restituído. Por quê? Para dar continuidade, à linhagem messiânica até Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, ele restabeleceria um único reinado, unindo o reino do norte, o reino do sul e todo aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fazendo assim a família de Deus. Ei, querido, você hoje faz parte da família de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo compõe a família de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, 2.3 diz: como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias, a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. O capítulo 1 do livro do profeta Oséias é o chamado e a ordem para que ele case com uma mulher de prostituição, bem como os filhos que essa mulher deu ao profeta, ou que é atribuída ao profeta. No capítulo 2, vai ser estabelecida uma metáfora. E aqui eu gostaria muito de dar um significado de metáfora para os irmãos. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentido figurado por meio de comparação. Na etimologia da palavra, metáforas quer dizer do grego metakopar, que dá uma ideia de transferência. Então, quando nós usamos de uma metáfora, o que nós estamos querendo fazer é transferir um valor do sentido de uma palavra ou de uma expressão para evidenciar o que nós queremos falar através de outra palavra ou expressão. Então percebam, queridos, que Deus usa a vida do profeta Oséias para evidenciar, primeiramente, a relação do povo de Israel para com ele, e segundo, o amor de Deus para com aquele povo. Então, assim como uma esposa infiel trai um marido que a o ama
e Jael estava atraindo o amor do Senhor. E assim como o profeta Oséias, amou uma mulher que não era digna de amor e foi buscá-la no meio da prostituição, assim Deus estava indo ao seu povo para produzir arrependimento, usando de amor para com o povo que não merecia. Sabe isso que quer dizer, queridos? Que nós não somos merecedores do amor de Deus. Mas no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. É somente pelo amor de Deus que nós somos restaurados. É somente pelo amor de Deus que nós temos entrado a esta promessa de sermos família de Deus e entrarmos na promessa feita a Abraão, o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 2, o profeta vai dizer uma metáfora de um homem que casou com uma mulher. E essa mulher, ela atribuía todas as benesses que o marido a dava aos seus amantes. Então, o que esse marido vai fazer? Ele vai deixar de dar a lã, de dar o fruto, de dar a provisão a essa mulher, para ela reconhecer que tudo isso não vinha dos seus amantes, mas vinha do seu marido. A realidade de Israel era que ele estava vivendo por um momento de bonança, de muita prosperidade. E eles estavam adorando ao deus Baal, atribuindo essa prosperidade a um deus pagão. Então Deus estava dizendo que ia cessar toda a provisão para que eles voltassem a buscar ao Senhor. E quando eles voltassem a buscar o Senhor, aí agora Deus não iria mais prover, entregando ela de maneira nua aos seus amantes. Deus estava profetizando que ia permitir que o reino do norte fosse levado cativo ao reinado da Assíria. Que coisa tremenda, né, queridos? É por isso que no capítulo 2, no verso 21 ao 23 que nós lemos, vem essa mensagem de esperança, de que ainda que Deus trouxesse esse juízo a Israel, no fim, Deus formaria um povo, e Israel poderia dizer que era povo de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Na revista do professor, o comentarista traz um texto muito interessante que eu queria ler para os irmãos. O ciúme e a disciplina do Senhor podem parecer inapropriados, mas a resposta divina ao pecado de Israel é, na verdade, prova do seu amor e comprometimento. Deus não admite que coisa alguma arruíne o relacionamento que ele estabeleceu com os israelitas e fará tudo para preservá-lo. Por fim, sua fidelidade e misericórdia prevalecerão. Seu povo voltará a si, dando-lhe o amor que lhe tanto deseja. Aleluias. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o juízo de Deus, o ciúme de Deus, é demonstrado, ainda que pareça inapropriado. Quem sustenta que esse casamento não é literal, é simbólico, é porque não quer compreender que Deus poderia dar essa ordem ao profeta. Um homem santo não iria procurar para sua esposa dentre mulheres de prostituição. E aqui nós precisamos dar uma ênfase aqui. Deus não está dando legalidade a essa prática. Essa prática foi para evidenciar o amor dele pelo seu povo. O que Deus estava dizendo através da vida do profeta é que aquela mulher não era digna de ser amada, mas ainda assim Deus o amou. Assim como o profeta amou aquela mulher que não era digna de ser amada, Deus ama o homem que não é digno de ser amado. Nós éramos encontrados como aquela mulher.
E o amor de Deus foi tão grande que ele se fez carne, se entregou à rude morte de cruz, para demonstrar o quanto ele nos amava. Então, o nosso Deus é um Deus ciumento, né? É por isso que o comentarista destacou no texto de referência o verso 4 do capítulo 11, que diz: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Sabe o que esse texto bíblico está querendo dizer? É que Deus usa as condições humanas para nos atrair para Ele com cordas de amor. Ei, queridos, quantas coisas aconteceu na nossa vida para que Deus nos direcionasse em direção a Ele, né? E quando nós fomos atraídos para Ele com cordas de amor. Por que cordas de amor? Porque Ele nos guardou, porque Ele nos preservou, porque Ele nos livrou do laço de morte que estavam preparadas para nós, para que nós estivéssemos na presença dEle. E quando nós chegamos na presença dEle através de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é a ponte, a única ponte que leva o homem pecador para o centro do amor de Deus. O que Ele faz? Ele tira dos nossos ombros todo o jugo do pecado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, e vai nos prover de mantimento, de paz, de tudo o que um homem que é filho de Deus, né, pode receber do Deus que é o seu Pai. Aleluia, que coisa maravilhosa. Essa lição é uma lição que precisa nos levar ao arrependimento, mas também nos leva à certeza que nós não precisamos fazer como o Reino do Norte, que buscava segurança e provisão a um Deus pagão, que não poderia fazer nada a eles, mas buscar a um Deus que é verdadeiro, que nos supre com proteção e com provisão. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui diz que no tópico 2.1, né, nós estamos falando desse casamento. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Então perceba que Deus não está dando legalidade. Na verdade, essa infidelidade, infelizmente, está sendo encontrada nos relacionamentos da nossa sociedade atual. Inclusive, dentro de relacionamento dentro da própria igreja. Então essa palavra é uma exortação, né? Esse relacionamento infiel, né, é para dizer o quanto Deus abominava, né, o relacionamento de adoração, de infidelidade do seu povo, né? A infidelidade aqui, entenda isso, a infidelidade aqui é um símbolo de abominação do Senhor. Assim como é abominável ao Senhor uma esposa que trai o seu marido, né, simbolizado aqui no casamento do profeta Oséias, também é a abominação ao Senhor uma igreja que adora, né, a outros deuses, ou que se distancia do seu Deus praticando a apostasia. E quando nós nos afastamos de Deus, né, é o primeiro passo para que haja uma decadência em todas as áreas da nossa vida, na área emocional, na área profissional, na área emocional. Então, quer ter uma vida próspera em todas as áreas da sua vida? Tenha uma vida espiritualmente próspera, porque se você tiver aos pés do Senhor, Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida. Aleluia! Os filhos de Oséias e as mensagens de Deus, né? Foi o que nós falamos lá, que Deus julgaria Israel como uma nação idólatra e sem compaixão. No tópico 3, né, nós vamos ver a aplicação da mensagem do profeta Oséias para os dias de hoje. No 3.1 diz, havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar a sua aliança e derramar bênçãos abundantes.
são promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança e um futuro no qual o povo de Israel, ao se arrepender, seriam chamados filhos de Deus. Então Deus desejava formar um único povo, formado por Reino do Norte, por Reino do Sul e todas as nações, através de Jesus Cristo. Ei, querido, Deus tem promessas tão lindas e tão profundas para as suas vidas. E essas promessas estão centralizadas na pessoa de Jesus Cristo. Se você está vivo, está de pé no dia de hoje, é porque Deus ainda vai realizar promessas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que o tópico 3 vai ressaltar o extraordinário amor de Deus, um chamado ao arrependimento e um desafio em amar. Aleluia. Então nós vimos que o amor de Deus, ele é extraordinário. E que também Deus chamou o seu povo a se arrepender, né? Deus sempre tem um chamado de arrependimento ao homem pecador. Deus não permitiu, trazendo para esse simbologismo, que aquela mulher adúltera perecesse em seus pecados. Quando ele envia o profeta, né, no capítulo de número 3, para resgatar essa mulher das suas prostituições, era uma clara mensagem de que ele enviaria Jesus Cristo para nos tirar dos nossos pecados. Interessante que Deus também chama Abraão, né, da idolatria do seu pai, né, para trazer para o verdadeiro Deus. Deus está sempre nos chamando ao arrependimento, né? Os seus laços de amor está sempre nos atraindo para o centro da sua vontade, para o centro da sua presença, né? Lá no capítulo 14, no verso 1 diz assim: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e converta-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceite o que é bom, e em vez de novilho, o sacrifício dos seus lábios. Precisamos declarar palavras de arrependimento ao Senhor, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de misericórdia. E o último subtópico do tópico 3, para nós encerrarmos, vai falar do desafio de amar outra vez. Nós falamos que o capítulo 3 do profeta Oséias, do livro do profeta Oséias, ao contrário do capítulo 2, o capítulo 2 é uma metáfora. Não representa necessariamente a vida do profeta. Mas o capítulo 3 não. É realmente a vida do profeta Oséias. Após se casar com Gomer e ela gerar esses filhos para o profeta, ela vai voltar para uma vida de prostituição. Então Deus vai falar para que o profeta vá buscar a sua esposa na prostituição. No momento que aquela mulher sai de casa, era a oportunidade de o profeta destituir ela da condição de esposa. Então, se é extraordinário, queridos, fica com essa mensagem na manhã desse dia. Se é extraordinário entender que uma mulher que não era digna de amor pudesse ser amada e ser tomada por esposa, isso simboliza o amor de Deus para conosco, né? Uma vez que aquela mulher sai novamente, abandona seu lar e volta para a prostituição, Deus vai dar ordem ao profeta para ir até aquela mulher e resgatá-la novamente ao seu lar. Aquele profeta poderia dizer: agora você não é mais minha esposa, agora eu estou repudiando. E é bom dizer que naquele tempo o repúdio era algo muito simples. Se hoje a perda do valor do casamento tem feito com que a separação seja simples no cartório, né? Naquela época os motivos eram ainda mais simples ainda, né? Então aquele profeta naquele momento poderia destituir aquela mulher da condição de esposa, mas a ordem do Senhor é: vai, restitui aquela mulher ao seu lar e dê valor a ela, né? Compre ela com ouro e com prata, para que ela não volte
a prostituição. Ei, querido, o subtítulo diz: o desafio de amar outra vez. Deus quer falar conosco, com a igreja, nessa manhã. Eu não preparei isso que eu vou falar agora, mas eu sinto o Espírito Santo ministrando no meu coração. Talvez você tenha amado seu irmão. Talvez você tenha amado a sua família. Talvez você tenha amado o seu filho. Talvez você tenha amado a sua esposa ou seu esposo. E diante de uma falha, diante de um erro, você não consegue amar novamente. Mas o amor de Deus, que é comunicado a nós, precisa nos permitir amar novamente, independente dos erros que foram cometidos. Porque Jesus Cristo diz que os mandamentos, 2 maiores mandamentos, são amar o seu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, mas amar ao próximo como a ti mesmo. O profeta, a grande chave do entendimento e compreensão do livro do profeta Osés é que o profeta também não é digno de amor. Ele decide amar aquela mulher, atendendo a ordem do Senhor, porque ele reconhece que ele também não é digno do amor que ele recebe do Senhor. Então ele ama aquela prostituta. Ei, querido, nós precisamos amar ao próximo, porque amando ao próximo nós reconhecemos que nós também não somos dignos de amor, né? Então, mesmo tendo errado com ele, mesmo tendo traído, ele vai, abraça aquela mulher e leva novamente para o seu lar. Queridos, que esta palavra venha fortalecer o teu coração de alguma maneira sobrenatural nesta manhã. Que esta palavra venha trazer vida ao seu dia, venha trazer alegria ao seu dia. E que Deus fale profundamente ao seu coração, como Ele está falando comigo nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um sábado de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.